Para comenzar falando de Obatalá, tenemos que nos referir a Babarubo, que sería Babarubo, o mais antigo, mais velho. Quando falamos de Arubó dentro do contexto da cultura iorubá, nos estamos referindo a alguém ancião. E ancião não só de idade, vamos dizer assim, ancião também no sentido de sabedoria, e alguém que deve ser seguido pelos mais jovens. Obatalá, como todos os Irumolé, tem vários epítetos. Alguns deles vão ser abordados na live de hoje. Como sempre explico ao começar as lives, vamos a fazer uma introdução. Hoje eu trago um verso de Fá do Due Jogbe e uma história muito linda por trás para que se compreenda a importância desse Irumolé tão importante e maravilhoso na vida dos seres humanos. Mas antes de ir diretamente à história relatada no Due Fá, quero abordar alguns assuntos importantes com respeito no tocante ao Obatalá. Obatalá seria o responsável da gestação humana. Ifá menciona de que o Obatalá seria aquela energia da criação que faz com que o ser humano seja moldeado dentro do ventre da mãe. É por isso de que nos referimos a ele como Alam Morere, que é aquele que possui bom barro, é dizer, boa arcilha. É importante salientar esse aspecto de Obatalá, que é um aspecto importantíssimo. Outro oriqui que faz menção a esse aspecto de Obatalá é Babá Mori ou Morioma Tuntum, que é aquele pai que moldeia as cabeças dos filhos novos. É dizer, Obatalá trabalha diretamente dentro do ventre da mulher. Quando na literatura sagrada de Fá se menciona a oficina de Obatalá, é dizer, onde ele trabalha, estamos falando do útero da mulher. Isso, obviamente, traz à colação alguns aspectos esotéricos e místicos sobre esse orixá. Quando uma criança na cultura iorubá nasce, por exemplo, enrolado no saco amniótico, se otorgam para essa criança determinados nomes que são considerados sagrados, e se dá por sentado de que essa criança é de Obatalá. Por exemplo, Talabi, Salaco, Talade, são todos nomes sagrados vinculados ao próprio Obatalá. Já se vamos ao corpo literário do Ifá, tanto Talabi como Talade como Salacó são os filhos prediletos de Obatalá. Salacó é enrolado no Alá. Alá é o paño branco, mas misticamente falando, é o próprio saco amniótico onde o ser humano, todo ser humano é gestado. Então o Obatalá tem essa função primordial. É por isso de que os antigos falavam de que toda pessoa era de Obatalá. É o pai de todos nós, o pai da humanidade, poderíamos dizer. O Obatalá, além disso, é um Irumolé, uma energia que está intimamente relacionada a Iwa, a conduta humana. Ele funcionaria assim como aquele pai velhinho que senta um precedente, um exemplo a todo ser humano seguir. Tales assim de que, na grande maioria de histórias que achamos dentro do corpo literário do Ifá, se menciona o Obatalá como saindo em defesa da própria humanidade, inclusive quando a própria humanidade comete erros. Um exemplo disso pode ser achado no Odu Osameji, Osa Eleye, onde Enian, que é a própria humanidade, comeu o único filho de Yamio Shorongá. E aí Yamio Shorongá ficou muito brava e começou a atacar os próprios seres humanos. E aí os seres humanos correram para a casa de seu pai, Obatalá. E Obatalá, ao ver o tamanho de erro que a humanidade tinha feito, aí decidiu ir a procurar ajuda de outros Irumolé. Aí foi de casa em casa até que todos foram chegando
de uma casa a outra até que todos chegaram à casa de Orunmila. Tá? E aí se dá toda uma história onde o próprio Obatalá cede para Orunmila guardar Orixá, para que Orunmila conseguisse, logo de fazer certos IPG, tirar a cabeça dos pássaros. Isso, obviamente, como sempre explico em toda a live, não pode ser tomado de forma literal. O corpo literal de Ifá está composto de parábolas, de mitologia e de mensagens esotéricos que devem ser analisados em seu verdadeiro mensagem. Mas o importante é entender de que uma mensagem clara de Seitán é que o Batalá sempre vai defender sua própria criação. E que qual é sua criação? O próprio ser humano, certo? Outra característica de Obatalá, como mencionei anteriormente, é a conduta. Ele é conhecido por possuir o Loipaiwa, é dizer, a cabeça da conduta. Ele é bem conhecido por ser um orixá que nunca perde o equilíbrio e sempre tem um posicionamento, vamos dizer assim, equilibrado, calmo, frio e bem como todo ancião, que ele tem uma palavra e uma atitude justa em cada circunstância. Por isso um orixá muito importante para aqueles que estão buscando esse tipo de qualidades na vida. Tá? O Batalá, além disso, é o líder dos Irumolé Funfun, é dizer, aqueles que utilizam predominantemente o cor branco. Quando falamos de cor branco, tá? Além de ser um aspecto litúrgico, também é um aspecto esotérico. O cor branco está intimamente relacionado à pureza e também à conduta. Tá? O Batalá é o marido de Yemo, tá? Entre outras mulheres. E isso vai depender muito da região e da linhagem que cada um siga. Tá? Tem regiões onde o Batalá é tido como marido de Odua. Tá? E nós estamos falando de Odudua. Tá? Que isso é uma confusão generalizada que existe aqui no Ocidente. Quando falamos de Odua, estamos falando de um orixá Funfun feminino, que poderíamos dizer que reúne as mesmas características que a Yemo, mas é mais, vamos dizer assim, aceito na maioria de lugares da terra Yorubá, que Yemo seria a esposa por designação divina, vamos dizer assim, de o próprio Obatalá. Tá? Um epíteto que ficou muito popular aqui no Ocidente é Orisanla ou Osanla, que é de onde vem a deformação de Oxalá, tá? Que quer dizer a divindade mais grande, a mais importante. Tá? Então, quando falamos de Orisanla, estamos falando do próprio Obatalá. Tá? Obatalá quer dizer o rei que possui paño branco. Tá? E Orixanlá, estamos falando da mesma energia, um epíteto do próprio orixá. Assim como Alá Morere, Babaruco, o Seremagbo, enfim, como todo orixá tem infinidade de oriquis. Tá? A história que trago para vocês hoje pertence a Odu Ejogbe. Tá? E relata uma história muito interessante sobre Aye, que seria a própria vida. Tá? E eu escolhi essa história para que vocês compreendam a importância de Obatalá, que é um aspecto pouco abordado aqui no Ocidente. Tá? O verso do Odu Ejogbe diz assim: Afin lofi bobo araebu aroni kobekba otsalaja adiva fueni tisomori shabubuji tinlore oloja labujo araeboni boni kowase osimbe pumbiorubo orisha temi loshoro emi lababo emi yonu Orisha temi lo choro, e aí vem a cantiga. Orisha temi lo choro, Orisha temi lo choro, emi lababo, emi lo yonu. Orisha emi lo choro, Orisha emi lo choro. Quer dizer, Orisha emi, que para quem não sabe, emi seria uma forma de dizer espírito, é dizer, aliento de vida, é aquilo que mantém a vida. É o próprio hálito de Olodumare. Tá?
a história diz, tá, de que Aye é a filha de Olotumare, porque a mitologia iorubá diz de que quando o próprio indivíduo está pronto com todas as suas partes, quem completa esse trabalho é o próprio Olotumare, dando o hálito de vida, o que conhecemos como Eni. Tá? E Ejobe diz de que Eni seria a filha de Orixá Gbogbodji, que é outro epíteto de Obatalá. Tá? Quando Eni iria a se assentar num mercado, tá? Dentro do corpo, é dizer, mitologicamente falando, estamos descrevendo quando Eni, a própria vida, viria para o mundo físico. Tá? Se descreve a vida como um mercado. Tá? Eni foi a consultar com os babalawos. O primeiro babalawo disse: Afim, Lofi, Bobo, Ara, Bogu. O albino é aquele que em seu corpo tem como algodão. Faz referência ao cor de cabelo do albino. Aroni, que Aroni seria uma pessoa minusválida, por dizer assim. Tá? Não consegue carregar a cabaça que está no telhado de Orixá. Foram os que consultaram para mim, a filha de Obatalá, quando ele iria se assentar em um mercado e habitar no mercado da terra. Tá? Pediram que ela fizesse bom e ela se fez. Então ela terminou cantando: Orixá, isso faz referência ao Obatalá, seu pai. O importante, o relevante é a vida. Tá? A vida é o que devemos propiciar, reverenciar. Tá? Se a vida, não perdemos a vida, é a vida o que devemos propiciar. É dizer, se não existe, até que exista vida, existe esperança. Sempre tem um lugar, sempre tem uma oportunidade de melhora para aqueles que têm vida. Tá? Então, a história diz que Aye fez bom antes de vir para o mundo físico, tá? Para a terra. E ela se assentou no mercado, é dizer, nosso entorno, nosso mundo físico. Tá? E aí ela começou a observar de que as pessoas, antes de ela chegar ao mundo, perdiam tudo e também perdiam a vida como parte disso. E desde que ela chegou, por ter feito o bom antes de vir, ela viu de que as pessoas perdiam cabras, perdiam sua casa, inclusive perdiam seres queridos. Tá? Mas desde que ela chegou ao mundo físico, ela observou de que as pessoas não perdiam mais a vida. Então tudo aquilo que as pessoas perdiam em algum momento, tinham tempo e disposição para recuperar. Aí ela começou a cantar e ensinou para a humanidade: Orixá, temi lo chorou, Orixá, temi lo chorou, emi lababu, emi yonu, Orixá, temi lo chorou. Orixá, o importante no mundo é a vida. O importante no mundo é a vida. Mientras se tenha vida, tudo pode ser recuperado. Orixá, o importante é a vida. Como falamos de que a vida é a filha de Obatalá, podemos entender a importância que tem esse grandioso Orixá na nossa vida. É dizer, ele nos dá a possibilidade de viver, ele nos gesta dentro do útero de nossa mãe. Então, uma forma de agradar o líder do Silumolé, Babarubó, é não se fazer problemas por aquilo que não merece que as pessoas façam problemas. Um seguidor de Orixá tem que valorar a vida. Tá? E é uma coisa de que muitas pessoas não entendem. Tá? Nós que estamos aqui trabalhando o dia todo no templo, vemos um quanto as pessoas, se não tem problemas, criam eles. Tá? E é justamente o oposto ao que a filosofia dos orixás nos ensina. Tá? Principalmente aquelas pessoas que ou têm afinidade, ou seguem o Obatalá, ou têm o Obatalá dentro de casa. Aqueles que são seguidores de Obatalá têm que entender que a própria vida é filha de Obatalá. Então, as pessoas de Obatalá não podem nunca se lamentar, as pessoas de Obatalá não podem nunca criar problemas. As pessoas de Obatalá, mesmo tendo problemas, têm que entender de que existe vida. E se existe vida, todo aquilo que se perdeu, ou todos aqueles problemas que você tem, vai ter tempo para
resolver. Tá? Nada é iminente. A única coisa iminente é a morte, como o próprio verso de Job ensina. Tá? Mientras que exista hálito de vida, um seguidor do orixá pode ter tempo, predisposição e oportunidade para a melhoria contínua. Porém, isso não acontece por arte de mágica. A própria vida tuvo que fazer sacrifício antes de chegar ao Ileayé, para ela se assentar e para ela ter condições de ensinar ou resolver essas questões para o próprio ser humano. É por isso que um seguidor de orixá também tem que seguir essa mesma filosofia. Mas se tratando de Obatalá, onde Obatalá ensina ao próprio ser humano que a sabedoria, a paciência, entre outras qualidades e virtudes, são um caminho para a melhora sistemática. Tá? Uma pessoa de Obatalá tem que viver como Alá, é dizer, como um paño branco, tem que ser pura. Uma pessoa de Obatalá não pode mentir. Uma pessoa de Obatalá tem que ser equilibrada. Uma pessoa de Obatalá tem que ser tolerante. Uma pessoa de Obatalá, enfim, tem que reunir, assim como os outros orixás, certo? Quando uma pessoa se inicia um orixá, para poder se manter como o axé, o poder espiritual desse próprio orixá, ele tem que imitar aquelas qualidades, aquelas virtudes daquela divindade. Eu diria que o grande segredo é esse, muito mais fácil do que todo mundo acredita. Tá? É por isso de que uma pessoa iniciada tem que começar a estudar aquele orixá. Tá? Infelizmente hoje o que vemos é que a pessoa quer se iniciar para sair iniciando outros e ela não conhece absolutamente nada daquele orixá que acabou de se iniciar. Então, uma pessoa tem que se tornar conhecedora profundamente daquela divindade para conhecer os mistérios daquela divindade e começar a treinar ou passar esse axé. Tá? Porque o poder espiritual você recebe quando você atravessa uma iniciação perfeita. Mas para manter esse poder espiritual, aí que vem sua própria reiniciação, que é o estudo, é o entendimento, é a prática, é a devoção, entre outros hábitos que o seguidor do orixá deve manter a vida toda para manter o orixá perto da gente. Tá?